E aí, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês. Eu prometo ser breve, mas eu estou falando aqui, a minha proposta em proferir essas palavras é para combater um pouco desse desserviço que a mídia muitas vezes faz. Isso é feito sempre através dos meios de comunicação, seja TV, jornal, internet, enfim, de que muitas vezes é lançado tantas informações que muitas vezes acaba sendo muito mais um desserviço do que propriamente algo que venha a acrescentar algo de útil, ou às vezes pode deixar as pessoas muito mais com medo de certas coisas do que propriamente tornar a tecnologia, ou seja, qual for o tipo de meio que é falado, funcional, né? Então, lamentavelmente, às vezes a gente vê algumas coisas assim que são absurdos que são falados e a gente fica meio que descredibilizado, né? Por exemplo, o uso da tecnologia como uma árvore do bem e o mal, digamos assim, tem lá os seus benefícios e os seus malefícios, como tudo nessa vida. Então, ontem, aliás, antes de falar de ontem, só uma coisa, se vocês não estão me vendo bem, não está bem focado, eu peço já antecipadamente desculpas a vocês, mas se atenham ao que eu vou falar, não ao que vocês estão vendo, mas a minha ideia é simplesmente falar aqui, e hoje a gente tem essas mídias sociais e tanta coisa legal para falar, e eu gostaria que vocês se atessem ao que a gente está falando. Bom, hoje é segunda, dia 11 de junho de 2019, e ontem, em um desses jornais dominicais aí, o Fantástico, né, dessas revistas semanais, né, que é o Fantástico, que é o conceituado Fantástico da TV Globo, foi falado sobre um golpe que está acontecendo, que já existe há um certo tempo, que seria basicamente o seguinte: pessoas, hackers, ou pessoas que trabalham com esse tipo de golpe, estelionatários, clonam a sua linha e, a partir do momento que elas clonam, elas têm acesso a todos os aplicativos que fazem essa validação de funcionalidade usando o seu número de telefone. De modo que é comum você, por exemplo, quando você vai usar o WhatsApp, ou tem aquele aplicativo do banco, ele tem essa confirmação em 3 etapas. Primeiro, pede dados seu, pede para você criar uma senha, colocar ali informações suas. Depois, para ele verificar se é você mesmo, ele pede um número de telefone, não é? E aí é a forma que o aplicativo tem de saber que realmente é você, que você está naquele lugar, com aquele aparelho, tal, e que você está fazendo uma solicitação ali. Isso, digamos assim, é uma espécie de verificação em 3 etapas, que é chamado. Bom, e aí o que muita gente faz? O que a denúncia no Fantástico ontem apontou? Que muitas pessoas, muitos estelionatários estão copiando o seu número de telefone e aí sim, a partir de um outro aparelho, validando com as suas informações, com seus dados, estão validando um novo acesso. Como? Como que eles estão fazendo isso? Eles pegam os seus dados, seu CPF, suas informações, e aí levam para a operadora, ligam para a operadora ou fazem um pedido, e aí pedem um novo chip. Então é como se eu pegasse os dados de alguém, CPF, RG, os dados que são necessários para obter uma linha nova, chego lá no operador e falo: olha, eu sou o fulano de tal, sou pessoa tal,
e eu perdi um número, ou eu tive um problema com o chip, eu gostaria de desativar esse chip e ativar um chip novo, mantendo meu número, os mesmos dados que tenho, só o que vai ser mudado é o chip, o hardware, a peça, né? Eu vou desvalidar aquele chip, porque eu perdi, caiu na privada, sei lá, foi roubado, qualquer coisa, qualquer desculpa desse tipo, e eu peço um novo. Então é isso que os golpistas fazem. Bom, até aí tudo bem, isso realmente se faz. Mas o que eu gostaria de tratar rapidamente é que o jornal ontem, ele fez o apontamento, o Fantástico, ele foi perguntado, né, se existe alguma solução para evitar esse tipo de problema, para que as pessoas não tenham mais esse tipo de problema, quais são os cuidados que o cidadão deve ter para que os seus dados não fiquem sensíveis a esse tipo de acesso, a esse tipo de golpe. E aí, esse que é o lamentável, né? Aí o sujeito falou, não tenho o que fazer, tal, tem que tomar cuidado com seus dados e tal, enfim, evitar. Enfim, foram informações muito subjetivas e pouco práticas. E ainda, no final, fizeram uma brincadeira tratando de que as pessoas devem usar o aparelho como era antigamente, que o aparelho era só um mero orelhão móvel, digamos assim. Você só atendia e recebia chamadas. Bom, só abrindo um parênteses rápido, eu não estou aqui defendendo o uso do celular, eu não sou eu sou um profissional de tecnologia da informação, sobretudo, mas o que eu só gostaria de dizer para as pessoas eu estou combatendo o medo e o desserviço que é feito, não é? Então a minha ideia propriamente é essa. Então o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, que tem sim alguns cuidados que a gente deve tomar e cuidados muito práticos. Bom, quando você for fornecer informações suas, informações vitais como CPF, RG, e-mail, número de telefone, tenha muito cuidado para quem você leva essas informações, principalmente prestadores de serviço. Por exemplo, você vai em posto de gasolina, né? Eu já vi isso muito acontecer. Aí o sujeito fala assim para você, você quer CPF na nota, por exemplo? Aí você, tá, pode. Mas você tem que ir até o caixa. Tem que ir até lá no caixa, você está dentro do carro, né? Tem que ir até o caixa para poder digitar o CPF. Aí o que você faz? Então peraí. Aí você pega o seu CPF e passa ali para o sujeito. E aí o sujeito sabe lá o que o sujeito vai fazer com aqueles dados seus ali. Às vezes você faz um cadastro em uma loja, você põe todas aquelas informações, e essas informações às vezes são anotadas fisicamente em papel, né? Enfim, as nossas informações hoje, elas são muito suscetíveis a pessoas não bem intencionadas levarem as informações da forma que elas quiserem, tratarem esses dados, que são dados importantes, da forma que elas quiserem. Quando você vai fazer um cadastro de um cartão de crédito, quando você vai em um local, uma assistência técnica, por exemplo, o sujeito ali pede a tua alma de informações, não é? Então, aí sim é responsabilidade, eu acho que não só nossa, de ter um certo cuidado, porque se joga muitas vezes a decisão final e a tratativa final desses cuidados para nós, usuários. Mas assim, o que eu penso que a gente poderia cobrar desses meios é propriamente uma forma de validação pessoal, algo que esteja direto em você, porque não adianta você ter só os dados, não é? Mas uma validação sua, algo que seja uma validação presencial,
Por exemplo, nesse caso, as operadoras, elas deveriam fazer algum tipo de validação. Toda vez que você for ativar um chip, por exemplo, você fazer essa ativação fisicamente, uma pessoa ou algum tipo de validação que fosse você, usuário, e a operadora. Isso iria evitar problemas desse tipo. Então a cobrança, isso até foi falado na matéria ontem, mas de forma muito não focada, para que as operadoras também tirassem a sua responsabilidade como foco principal. E eu penso que uma das tratativas, uma das empresas, um dos meios a serem responsabilizados de forma final, é sim as operadoras e como elas validam um tipo de solicitação. Por exemplo, você vai num caixa, você compra um chipzinho desses chips aí que é vendido na rua, por exemplo, e ali ativa um número e ali já começa a falar com Deus e o mundo. Bom, isso penso que poderia ser feito de uma forma diferente. Da mesma forma que você, em uma operadora, compra um chip e valida um chip novo, né? Então, isso poderia, esses métodos de validação que poderiam ser muito mais criteriosos. Aí, isso vai desde funcionários lá dentro propriamente da operadora, que podem, de uma certa forma, fazer algum tipo de estelionato e aí clonar números, e aí, enfim, fazer aquilo que bem quiser de forma lamentável com o seu dado, com a sua informação, e isso é lamentável. Mas o que eu gostaria de dizer aqui, nesse tempinho final, a gente já está excedendo pouco tempo, mas a ideia final é que você não tivesse medo, porque, claro, tudo na vida, como eu disse no início, é a árvore do bem e do mal, não é? A tecnologia, assim como qualquer outra coisa, sempre oferece os seus riscos e a gente tem que assumir essas responsabilidades, mas acima de tudo, tomar mais cuidado quando você for levar esses dados e, de uma certa forma, se preocupar menos, se preocupar menos não com a responsabilidade que você tem, você usuário, você que usa um smartphone ou qualquer outro tipo de tecnologia smart, né, que seja inteligente, que se pense um pouco sobre que você tem a decisão final de utilizar ou não e arcar com as consequências disso. Mas acima disso tudo, cobrar também de quem te oferece a tecnologia, de quem te oferece os serviços, mais critérios na hora de se validar esses serviços, não é? Então, penso que seja isso. Eu agradeço a sua atenção e até uma próxima. Muito obrigado. Botão.